Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Alton Borges, para mais uma questão do CFS. Mas não se esquece, tá gostando desse trabalho? Se inscreve no meu canal, compartilha, deixa seu like e me acompanha na minha rede social, professor Alton Borges. Então vamos lá para mais uma questão. Questão de número 61 do CFS, segunda 23, código 61. Então, vamos ler. Ele fala: seja o hexágono regular ABCDEF de lado medindo 4 centímetros, assim BF, que é uma diagonal, mede quanto em centímetros. Então, é uma questão que você, geometria, né? Às vezes você tem que dar uma saída da figura, saída da questão, mas essa questão aqui é uma questão bem tranquila mesmo. Porque, olha só, vamos trabalhar na figura mesmo aqui. O que eu posso falar? Ele me deu que o lado mede 4 e é regular. Então, aqui é 4, aqui é 4. E ao olhar para o triângulo ABF, eu tenho um triângulo isósceles, ou seja, dois lados iguais. Então, o que acontece? Ele quer a medida de BF. Vou chamar de X. Vou chamar de X. E quando eu vejo dois lados e eu quero o terceiro, eu falo assim, o que eu posso estar utilizando aqui? Se eu soubesse, né, este ângulo bem aqui, eu tenho dois lados, né? E o ângulo formado por esses dois lados. Lei dos cossenos. E esse ângulozinho aqui, o ângulo A, é possível achar? Sim. A gente está falando de um polígono regular. Então, vamos lembrar de duas formulinhas de polígono regular. Cada ângulo interno, né, é igual a soma dividido pela quantidade de lados, onde a soma dos ângulos internos é 180 graus, que multiplica n menos 2 sobre a quantidade de lados, n. Bem tranquilinho. E nós temos cada ângulo externo, que é a soma dos ângulos externos, e a soma dos ângulos externos para qualquer polígono vai ser 360 graus, dividido pela quantidade de lados. Então, duas formulinhas aí básicas aí de geometria plana, né? E aí é interessante, né? Você sabe que a soma de um ângulo interno mais de um ângulo externo é igual a 180 graus. Então, eu quis trazer esse lembretezinho aqui, porque independente de qual forma você usar, você pode usar aqui, a gente vai fazer até de cálculo mental se a gente quiser, né? É um hexágono regular. Ou seja, um hexágono é um polígono de 6 lados. Vamos fazer de cabeça, ó. Se eu coloco o 6 aqui, ó, 6 menos 2, 4. Fica 4 sextos de 180. Então, 180 por 6 dá 30. 30 vezes 4 vai dar 120. Será que é isso mesmo? Olha só. Se você for para o ângulo externo, 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. 60 graus. Eu quero o ângulo interno. Mas a soma dos dois é igual a 180. Ou seja, cada ângulo interno é 180 menos 60, que vai dar 120 graus. A gente faz de cabeça a questão, né? Então, a gente chega rapidamente que esse ângulo aqui é 120 graus, tá? Então, eu vou só escrever para a gente ter a construção matemática, eu vou escolher esse caminho, ó. Vou achar aqui cada ângulo externo, ó. Então, 360 dividido por 6. Portanto, cada ângulo externo é igual a 60 graus. Mas o que eu queria era o ângulo interno. Ou seja, o ângulo interno é quanto falta para 180, ou seja, 120 graus. Mas se você substituísse na formulinha de cada ângulo interno, você chegaria à mesma forma. Mas vai que você erra aí, né? Confunde n-2 com n-3. Então, é interessante a gente saber os caminhos que a gente pode estar seguindo. Tá, achei o ângulo, professor. Então, eu tenho esse triângulo aqui. E aí, como eu falei para vocês, a gente teria aqui, então, vou escrever bonitinho, a lei dos cossenos. A lei dos cossenos. Então, o que que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz o seguinte, né? Que o lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado
menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Então, essa é a lei dos cossenos, né? Vê que eu não falo A, não falo B, a gente tenta entender o que está acontecendo. Então, o lado que eu estou querendo é esse cara aqui, ó, que eu chamei de X, né? Agora vamos fazer vamos utilizar aqui. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a soma dos outros dois lados. Então, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de 120 graus. Tá? Então, eu tenho x ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Mais 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 4, 16 vezes 2 vai dar 32 vezes cosseno de 120. Vamos lembrar aqui, então, em relação ao cosseno de 120, né? Que está no segundo quadrante. Então, esse camarada, fazendo a referência ao primeiro quadrante, ele é igual o oposto do cosseno de 60 graus. Tá? Aí a gente tem que lembrar um pouco de trigonometria, né? Então, fiz a equivalência. Então, o cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60, ou seja, menos cosseno de 60, que é igual a seno de 30, ou seja, meio. Né? Então, esses camaradas nós temos que saber de cabeça. Então, cosseno de 120 vai ser igual a menos cosseno de 60, vai ser igual a menos meio. Menos meio. Aí acabou a questão, né, pessoal? É só o desenvolvimento matemático. X quadrado vai ser igual. 16 mais 16 vai dar 32. Menos. Menos com menos. Mais. Posso simplificar. Por 2 dá 1. Por 2 vai dar 16. Ou seja, vai dar mais 16. Então, x quadrado é igual a 32 mais 16 vai dar 48. Implica dizer que x é igual, o inverso da potenciação é a radiciação de mesmo índice, e toda vez que o índice for par, precede a raiz de mais ou menos. Então, seria mais ou menos raiz quadrada de 48. Porém, nós estamos falando de figura geométrica, né? O x é uma medida e não existe medida negativa. Então, só vou utilizar o valor positivo. Então, raiz quadrada de 48 seria uma resposta válida. Mas quem é 48? Né? 48, forma fatorada básica, aí seria 16 vezes 3, uma forma de escrever. Portanto, eu posso tirar esse 16, porque a raiz quadrada de 16 é 4, então vai dar 4. Raiz de 3 deve ser centímetros, deixa eu ver se é centímetros. Centímetros. 4 raiz de 3 centímetros. Então, está aqui a medida do lado, ou seja, a medida da diagonal BF, né? Ó, 4 raiz de 3. Tem resposta? Charlie. Tá? Então, uma questão bem legalzinha, né? Lembrou de alguns conceitos básicos de geometria plana, que foi a questão do ângulo interno e ângulo externo. Trabalhamos aqui a formulinha, relembramos, né? Trabalhou uma lei que é bem legal, que é a lei dos cossenos. Então, eu sempre tenho trabalho tudo, né? Lei dos senos, lei do cosseno, tentar lembrar. Estudar por tópico é você tentar lembrar do que você precisa daquele tópico, né? E ainda saber a relação dos ângulos, né? Então, no caso, ele está me dando o cosseno de um ângulo que está no segundo quadrante, né? O cosseno do segundo quadrante ele é negativo, então trazendo para a relação do primeiro quadrante, ele é igual a menos cosseno de 60, né? Então, você tem que lembrar um pouco aí de trigonometria. É uma questão bem legal, bem escrita, vamos dizer assim, né? Então, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, comenta aí, que a gente está aqui para responder. E um forte abraço. Até a próxima questão.